Dia. 兄弟姐妹平安， Podemos fazer uma oração? 让我们先做个祷告。 Papai no céu, muito obrigado por nos reunir aqui em Teu nome. 天父啊，谢谢你让我们聚集在这个地方， Pedimos pelo Teu Espírito Santo agir dentro de nós, 愿你的圣灵行在我们当中， para que sejam as Tuas palavras a serem ministradas e proclamadas aqui, 愿你的话语在这里得到彰显， e essas mesmas palavras possam ser germinadas e frutificadas dentro de nossos corações e vidas. 愿你的话语也在这里，让我们的心中得结果子。 E assim oramos no nome de Jesus. 我 Amém. 们将祷告奉主耶稣的名，阿门。 Bom dia novamente. Esta pregação de hoje não é uma pregação para você ofertar para a reconstrução da igreja. 今天的讲道不是一篇要你重建教堂奉献的讲道。 Se no final da pregação você achar que ofertando para a construção da igreja resolverá o seu problema e o seu pecado, você não entendeu o que o profeta Ageu pronunciou em suas palavras. 如果在今天的讲道结束的时候，你认为为建堂奉献而就可以解决你的问题和你的罪，那你就没有明白先知哈该所宣讲的话语。 Ageu está diretamente questionando as prioridades do povo de Israel. 先知哈该是在质问以色列百姓的优先次序。 Ageu está lhe perguntando qual é a sua prioridade. 哈该是在问你，你的优先次序是什么？ Você pode facilmente responder essa pergunta através do seu tempo. 你可以很容易的通过你怎么去处理你的时间来回答这个问题。 Porque como você usa o seu tempo revela as suas prioridades. 因为你如何使用你的时间，就证明了你的优先次序。 Na minha adolescência, eu tive muito pouco tempo de qualidade com meus pais. 在我青少年的时候，我和父母相处的时间很少有优质的时间。 Isso porque meus pais não tinham a família como prioridade? Não. 这是因为我父母没有以家庭为优先吗？不是的。 Era porque naquele momento de nossa família, a sobrevivência tinha prioridade. 那是因为当时我们家那段时光，生存才是最首要的。 Meus pais estavam sempre trabalhando para nos sustentar. 我父母总是在不停的工作，在养活我们一家子。 Não tínhamos tempo e nem dinheiro para jantar fora em família. 我们没有时间，也没有金钱，可以在外面一起吃晚餐。 Estamos em ano de Copa. 我们今年也是世界杯。 A última Copa que o Brasil ganhou foi em 2002, a Copa da Coreia e do Japão. 巴西最后一次夺冠的时候是2002年，当时是在韩国和日本举办的。 Eu me lembro que para assistir os jogos, meu pai, eu e meu irmão acordávamos às 3h30, às 4 da madrugada. 我记得当时为了看比赛，我父亲、我还有我哥哥，我们在半夜3点半、4点就起来了。 Prioridades. 这就是优先次序。 Um amigo meu que casou recentemente compartilhou que no início do relacionamento ele pegava 2 horas de ônibus para se encontrar com a esposa, passar 15 minutos juntos e voltava mais 2 horas de ônibus. 我有一位最近刚结婚的朋友，他分享说，他刚恋爱的时候，他搭2小时的公车去见他的妻子，跟他的妻子相处15分钟，然后马上又再坐2个小时的公车回家。 Prioridades. 这就是优先次序。 O tempo usado, gasto e investido em sua vida revela as suas prioridades. 你在生命中所花费、所使用、所投资的时间，就证明了你的优先是什么。 Qual a sua prioridade? 你的优先次序是什么？ Como as prioridades do povo de Israel. 就好像以色列百姓的优先一样。 E o tempo do povo não estava sendo usado no templo de Deus. 以色列百姓的时间没有用在建堂的这件事上。 Mas você precisa entender claramente que o templo de Deus significava e representava no Antigo Testamento. 但是首先你要先明白，对以色列百姓来说，当时圣殿究竟是意味着什么，是代表着什么。 Porque o significado do templo no Antigo Testamento e o prédio da igreja local nos dias de hoje é muito diferente.
因为在旧约中，圣殿的意义和我们今天对教会的建筑的意义是截然不同的。Enquanto o prédio da igreja local, como o nosso, com endereço na Rua Fagundes 173, no bairro da Liberdade, é um local onde nos reunimos para adorar em comunhão, 地方教会的建筑就像我们的教会，我们在 Liberdade， 在 Rua Fagundes 173号，我们聚集、我们团契的地方。O templo no Antigo Testamento não se tratava de um local, mas de uma forma de adorar. 在旧约中的圣殿，它不仅仅是一个地点，它是一个敬拜的方式。O templo no Antigo Testamento envolvia todas as esferas da vida de Israel. 旧约时的圣殿，它涵盖了以色列百姓生活的所有层面。Hoje, através de Jesus Cristo, temos livre acesso ao Pai. 今天借着耶稣基督，我们可以自由的来到天父的面前。O Espírito Santo habita dentro de nós e do momento em que somos encontrados por Jesus Cristo e sua graça, 圣灵从我们被耶稣找到、被耶稣寻找，从他不可抗拒的恩典拯救的那一刻的时候，他就住在我们里面。e isso significa que não dependemos da igreja local, desse endereço da Rua Fagundes 173, para adorar a Deus. 也就是说，我们不需要一个教会的建筑，我们不需要在Rua Fagundes 173号这个地址、这个地方才能敬拜神。Isso significa que temos contato com Deus e experienciamos a presença de Deus em todo, em qualquer lugar, porque Ele habita em nós. 也就是说，我们在任何地方都可以随时和神连结，经历神的同在，因为他就住在我们里面。Já no Antigo Testamento não era assim. 但是在旧约时代并不是这个样子， Era no templo onde a adoração ao Deus vivo grandemente acontecia. 是在圣殿里永活的神的敬拜才真正在发生。 O templo era não só o lugar, mas a forma de se experimentar a presença de Deus. 圣殿不是一个地点，它是经历神同在的地方。 No templo que o povo de Deus se encontrava com Deus. 正是在圣殿里，神的子民才能跟神相遇。 O templo era o centro da vida espiritual do povo de Israel. 圣殿是以色列百姓属灵生命的中心， E era através do templo que o povo se submetia ao Senhor e adorava. 也是借着圣殿，百姓向神的主权顺服，并且敬拜他， Tanto é que tudo envolvia adoração. 以至于他们生活中所有的一切都围绕着圣殿。 A saúde, você encontrava uma mancha no corpo? Vai ao templo. 在健康上，你发现身上长疮，请你去圣殿； A família, você está desconfiando da sua esposa? Vai ao templo. 在家庭中，你怀疑你的妻子，请你去圣殿； Dinheiro, você precisa entregar a primeira cria de todos os seus bens no templo. 在金钱上，你要把你所牧养的、投身的所有献上，你要去圣殿。 Política, onde que o povo buscava a orientação das leis, onde eles recebiam direcionamento para o país, diretamente de Deus que se manifestava no templo. 在政治上，百姓要在哪里去寻求律法的指引？要在哪里去领受国家的方向？他们要到圣殿，在圣殿中显现神那里领受。 Na cultura, as festas do povo de Israel, como a Páscoa, o ano do jubileu, entre outras, aconteciam em adoração em torno do templo. 在文化上，以色列百姓他们举办的节庆，像逾越节、喜年，都是围绕着圣殿在进行的。 E aí que estava o problema. Israel não se preocupou em reconstruir o templo, o local de adoração e encontro com Deus. 问题就在这里，以色列百姓并不在意重建圣殿那个用来敬拜和与神相遇的地方。 O povo não se preocupou em adorar a Deus. 百姓不在意敬拜神， Não colocou tempo para Deus. 他们没有为神留出时间。 Reparem no versículo 2, ele diz: Ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. 请注意第2节，圣经上讲的是建造耶和华殿的时候尚未来到。 Eles nunca disseram: Não é importante reconstruir o templo. 他们从来没有说重建圣殿不重要， Ou
não queremos reconstruir o templo. 或者说我不想重建圣殿。Mas disseram, não é tempo. 他们说的是还不是时候。 A vida não estava fácil para o povo de Israel. 当时以色列百姓的生活，他们并不容易。 Eles tinham voltado do exílio. 他们刚从被掳之地回到这个地方， Eles passavam por uma época de seca, pouca colheita e produção. 他们经历干旱，经历欠收，生产匮乏。 Eles estavam se restabelecendo na terra, juntando a família, construindo uma vida novamente. 他们正在重新扎根在这片土地上，在重整家园，在重建生活。 A vida já é difícil normalmente, ainda mais agora, voltando do exílio. 生活已经足够艰难了，何况是这些刚从被掳之地回来的人们。 Então, o povo de Deus racionalizava o seu pecado. 所以神的百姓开始为自己的罪找理由。 Racionalizavam seu pecado em todas as esferas de sua vida, pois o templo, a adoração e a obediência faziam parte de todas as esferas da vida. 他们在生活中的每一个层面都为罪去找理由，因为圣殿敬拜顺服本来就是关乎生命的每一个层面。 Inventavam vários motivos que pareciam válidos para colocarem Deus em segundo, terceiro, quarto lugar e não obedeceram a adorar. 他们编造各式各样的借口，把神排在第二位、第三位、第四位，而不去真正的顺服和敬拜。 Israel sempre disse que Deus é importante, que o templo, a obediência e a adoração são importantes. 以色列百姓始终一直在说神很重要，圣殿、顺服和敬拜都很重要。 E por isso organizavam razões muito lógicas para explicarem o porquê de não darem a devida importância para Deus. 所以他们就整理出一系列一套非常合乎逻辑的理由，来解释为什么他们没有把神，给神应有的顺序次序。 Racionalizavam em vez de obedecer e adorar. 他们宁可找理由合理化，也不去顺服和敬拜。 É claro que o templo é importante. 圣殿当然很重要， É claro que o templo precisa ser construído. 圣殿当然需要建造， É claro que precisamos adorar novamente. 我们当然需要重新敬拜， É claro que precisamos obedecer a Deus. 我们当然需要顺服神， É claro que precisamos nos relacionar com Deus. 我们当然需要与神建立关系。 Mas agora não, Deus. Não é tempo para isso. 但现在不行，神啊，现在不是时候。 Não, você é importante, Deus, mas agora não. 我知道你很重要，但是现在不行。 Por acaso não é algo que você já ouviu? 这是不是你曾经听过的话？ Ou algo que você já falou? 是不是你曾经说过的话？ Eu sei, Deus é importante, mas antes deixa eu entrar na faculdade. 我知道神很重要，但是先让我考上大学吧。 Ou deixa minha filha entrar na faculdade primeiro, depois ela volta para a igreja. 或者先让我的女儿考上大学，之后她会回到教会的。 Deus é muito importante, sim, mas eu preciso me focar no trabalho, nos negócios agora. 我知道神很重要，但是我需要专注在我的工作和事业上。 Deus é muito importante, mas eu passei o dia inteiro trabalhando, estudando, suando. Eu preciso do meu tempo de descanso. 我知道神很重要，但是我整天都在工作、在学习、在流汗，我需要休息的时间。 Não deu para separar um tempo de comunhão com Deus e oração e leitura da palavra. 我们没有单独为神留下祷告和读经的时间呢。 Eu sei que Deus me perdoou, mas eu tenho muitas razões para não perdoar. 我知道神已经饶恕了我，但是我有很多理由不去饶恕别人。 Olha só como ele me trata. 你看看他是怎么对待我的， Olha o que ela me prometeu e nunca fez. 你看他答应了什么，却从来没有做。 Olha como eles me abandonaram e agora fingem que nada aconteceu. 你看看他们怎么抛弃了我，然后还当作什么都没发生。 Sim, Deus, você me perdoou e me disse para perdoar os outros, mas agora não. 我知道神，你饶恕了我，但是要我现在去饶恕别人，我办不到。 Você não vê como eu ainda estou machucada? 你难道看不到我还在受伤吗？ Fiz tanto e ninguém parece me dar atenção, ninguém me deu o devido valor. 我付出了这么多，结果好像没有人在意，没有人给我应有的重视。
Eu sei que eu preciso perdoar. 我知道我需要饶恕， Eu sei que eu preciso separar tempo para orar e meditar na palavra. 我知道我需要留出时间来祷告，来默想你的话语。 Eu sei que eu preciso ser parte da igreja e me engajar mais. 我知道我需要成为教会的一部分，需要投入更多。 Eu sei que ofertar é reconhecer que você é quem me sustenta. 我知道奉献是承认你是我的供应者， Mas agora não. 但现在不行， Agora não dá. 现在没办法。 Você não está vendo, Deus? 神啊，你难道没有看见吗？ Agora não dá. 现在真的不行。 E o versículo 2 resume esses pensamentos e sentimentos. Ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. 在第二节，他总结的就是这样的想法和感受。建造耶和华殿的时候尚未来到。 Deus, você é importante, mas agora não. 神啊，你很重要，但是现在不行。 Essa é a racionalização. Agora não. 这就是他们的合理化，现在不行。 O povo dizia que Deus era importante, mas o tempo deles mostrava que não. 百姓口中说神很重要，但是他们的时间没有反映在这个上面。 O que o seu tempo diz sobre Deus? 因为他们的管理时间的方式没有表现出来。 Olhe para suas prioridades, ou melhor, olhe para como você usa o seu tempo. 看看你的优先次序，或者说看看你怎么去使用你的时间。 Você tem adorado, obedecido, convivido com Deus? 你有没有在敬拜、在顺服、在与神同行？ Ou igual ao povo de Deus, você tem racionalizado os seus pensamentos dizendo, você é importante, mas agora não. 还是说你和以色列百姓一样，将你的罪合理化，在说你很重要，但现在不行？ E os versículos 3 e 4 continuam dizendo, por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acampamento, enquanto esta casa continua destruída? 所以在接下来的第3、第4节说，那时耶和华的话借着先知哈该说：“这殿仍然荒凉，你们自己还住在天花板的房屋吗？” Você diz que não é tempo para construir o meu templo, 你说现在不是建造我的殿的时候， mas é tempo para construir uma vida boa, para casar, para comemorar o Dia das Mães, para fazer algum custo, para começar um investimento. 但是却是建造你的生活、你的婚姻、庆祝母亲节、上课或者投资的时候。 Não é tempo para obedecer, 现在不是顺服我的时候， mas é tempo para cultivar mais mágoas, raiva e ressentimento. 但是却是滋养更多的怨恨、愤怒、积怨的时候。 Não é tempo para me adorar, 现在不是敬拜的时候， mas é tempo para os seus prazeres pecaminosos. 但是却是沉溺在最终的乐趣的时候。 Não é tempo para passar tempo com Deus, 现在没有时间和神同在， mas é tempo para tudo, para jantar fora, para ir para o shopping, para viajar com a família, para estudar, para ficar no celular. 但是却有时间去做其他一切事，去吃晚餐、去逛街和去旅行、学习、刷手机。 Existe um ditado brasileiro cristão: 有一句巴西基督徒的谚语是这么说的： quem não tem tempo para Deus vive perdendo tempo. 没有时间给神的人，活在不断浪费时间当中。 Como você usa o seu tempo? 你是如何使用你的时间的？ E preste atenção no resultado disso nos próximos versículos. 而且请注意接下来圣经中他说会带来的结果。 Os versículos 5 a 7 dizem: portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, considere o que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põe roupa, mas ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe-o para colocar-o numa sacola furada. Assim, Senhor dos Exércitos, considere o que tem acontecido com vocês. 第5到第7节说：万军之耶和华如此说：你们要省察你们的行为，你们撒的种多，收的却少；你们吃却不得饱，
喝却不得足，穿衣服却不得暖。得工钱的将工钱装在破漏的囊中。万军之耶和华如此说：你们要审查自己的行为。O problema não é que você não trabalhou o suficiente. 问题不是出于你工作的不够努力， Não é porque você não tem o dinheiro suficiente. 不是因为你的钱不够多， Não é porque os seus filhos não fizeram o suficiente. 不是因为你的孩子做得不够好， Não é porque você não tem amigos o suficiente. 不是因为你的朋友不够多， Não é porque você não tem festas ou prazeres suficientes. 不是因为你没有足够的节日或者节庆或者快乐。 O chamado de Deus para a reconstrução do templo não foi o de colocar Deus em primeiro lugar. 神呼召你来建造圣殿，不是为了把神放在第一位， Mas o de colocar Deus em todos os lugares. 是要你把神放在每一个地方。 Por isso que essas palavras de Ageu não são para você ofertar na reconstrução da igreja. 这正是为什么哈该说的话，不是要你为重建教堂而奉献， Mas para você se lembrar e se colocar diante de Deus em todas as esferas da sua vida. 而是要你记得在生命中每一个层面，要将自己摆在神的面前。 Pois, diferente dos judeus que ainda lutam e até guerreiam pela reconstrução do templo, 因为和那些还在征战、还在重建圣殿而流血的犹太人不同， sabemos que o Messias já veio ao mundo. 我们知道弥赛亚已经来到世上。 Como Hebreus capítulo 9 e 10 nos revelam, Jesus entrou no perfeito santuário nos céus e se entregou de uma vez por todas para nos salvar. 就像希伯来书第9章和第10章所说的，耶稣进入了天上完美的圣所，一次献上自己，永远拯救了我们。 Jesus realmente salva. 耶稣真的拯救了我们。 Salvação essa que restaura nossas vidas para o que Deus sempre intentou ao nos criar, satisfação nele. 这救恩恢复了我们生命，回到神创造我们的时候所意图的那个样式，在它里面得到满足。 O escritor e pensador cristão C.S. Lewis já nos dizia: 一个基督徒作家和思想家 C.S. 路易他曾经说 Eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo possa me satisfazer. A explicação mais provável é que eu fui feito para um outro mundo. 若我在自己心里发现一种渴望，是这世界上任何经历都无法满足的，最有可能的解释就是我本是为另一个世界而造的。 É por isso que no Antigo Testamento o povo de Israel precisava reconstruir o templo. 这也是为什么在旧约时代，以色列百姓需要重建圣殿， E é por isso que agora você precisa de Jesus. 也是为什么今天我们需要耶稣。 O ministro Júlio Takayasu já disse que aquilo que o templo significava nos dias de Ageu encontra seu cumprimento pleno em Cristo. O templo apontava para algo maior e esse algo maior é Jesus. 一位牧师 Julio Takayasu 他曾经说，圣殿在哈该时代所代表的意义，在基督里得到了完全的应验。圣殿指向一个更伟大的事物，而这个更伟大的事物就是耶稣。 Sabendo disso, nos falta olhar para Jesus, que nos salva e restaura. 明白了这一点，我们所缺少的就是仰望、拯救并恢复我们生命的耶稣。 Porque onde Israel negligenciou, Cristo foi perfeito. 因为以色列所疏忽的地方，基督是完全的。 Onde nós colocamos os nossos interesses como prioridade, Cristo viveu, morreu e ressuscitou perfeitamente para a glória do Pai. 在我们将自己的利益，置在优先的地方的时候，基督完美的活着、死去、复活，为要荣耀天父。 E agora, em Jesus e por Jesus, que adoramos, sacrificamos e obedecemos. 现在在耶稣里，借着耶稣，我们敬拜，我们献上，我们顺服。 É porque Jesus satisfez o que eu não poderia satisfazer, que é tempo de adorar ao Senhor e dar prioridade a Ele. 因为耶稣他满足了我所无法满足的，也就是一个多余的时间去敬拜主，将应有的优先次序归给他。
É porque Jesus obedeceu a Deus até a morte, morte de cruz, que é tempo de obedecer os mandamentos e submeter à vontade dele. 正因为耶稣他顺服神，甚至致死，而且死在十字架上，现在是时候遵行诫命，顺服神的旨意。 É porque Jesus comprou a igreja com seu próprio sangue, que é tempo de participar da igreja e ser igreja. 正因为耶稣用自己的血赎回了教会，现在是时候参与教会，成为教会。 É porque Jesus rasgou o véu que nos separava de Deus, que é tempo de estar com Deus, de ver e ser visto por Deus em oração e conviver com Deus na leitura e meditação da palavra. 因为耶稣他撕毁了将我们隔开，我们与神隔开的幔子，现在是与神同在的时候，在祷告中被神看见，并且看见神，在读经和默想中与神同在。 As palavras de Ageu não são uma crítica ou culpa, mas um apelo. 哈该的话不是定罪或者批评，而是呼吁。 Um apelo para voltarmos e olharmos para Jesus. 他在呼吁我们要回转，要仰望耶稣的呼吁。 Olhe para o seu tempo, para as suas prioridades e decida por mais de Jesus. 看看你的时间，看看你的优先次序，去选择更多与耶稣同在的时间。 Para que as nossas vidas possam manifestar e celebrar a salvação e suficiência de Cristo em todos os lugares e não somente nesse templo. 愿我们生命中的每一个地方、每一个层面，不只是在圣殿里，都可以彰显并且庆祝基督耶稣的救恩和他带来的满足。 Vamos orar? 让我们祷告。 Papai do céu, muito obrigado por tuas palavras. 我们天上的父，谢谢你赐给我们的话语， Obrigado por me mostrar que o mundo não consegue me satisfazer, 谢谢你让我们知道世界没办法满足于你， que os meus esforços nunca serão suficientes, 我的努力总不是足够的， e é por isso que eu preciso de você. 也因此我需要你。 Ajuda-me a olhar para aquilo que Jesus fez e quem Ele é. 请帮助我仰望耶稣，让我看到耶稣是什么，他做了什么。 E convidando você em todas as esferas da minha vida, 我也邀请你进入我生命中的每一个层面， eu possa te adorar 让我能够好好的敬拜你， como você merece. 就如你所应当的。 E assim oramos no nome de Jesus. 我们这样祷告，以耶稣基督的名， Amém.